Boa tarde a todos e, em primeiro lugar, muito obrigado por disponibilizarem tempo do vosso dia para estar hoje aqui connosco. O meu nome é João Sago e pertenço à equipa de Research do BIG. Bem, o webinar de hoje visa apresentar a nossa análise trimestral multiativo, que no fundo não é mais do que uma concretização das nossas visões, exteriorizadas já no nosso Outlook para 2019, num posicionamento em várias classes de ativos. Neste posicionamento apresentado, vamos cingir-nos especialmente ao primeiro trimestre do ano, que é um trimestre para o qual temos uma visão ligeiramente mais positiva para o mercado acionista do que para o resto do ano, para dizer a verdade, e por isso e juntamente com o mercado acionista também para a economia global, e por isso este posicionamento que vamos aqui apresentar como um possível posicionamento, naturalmente não é, digamos assim, uma recomendação de investimento explícita, é apenas um posicionamento que consideramos ser interessante, perdão, cinge-se sobretudo ao primeiro trimestre. Como já vim a referir, portanto, este é um posicionamento que deve ser enquadrado, pelo menos em termos comparativos, com os fundos multiativos, visando por isso e, sobretudo, uma diversificação de carteira. A diversificação, como sabem, é essencial em investimento, em finanças e, em geral, na vida. É essencial diversificarmos. No que diz respeito a mercados financeiros, em investimento, então, é muito importante. Portanto, a diversificação visa reduzir a correlação entre uma carteira, um portfólio de ativos e os movimentos unidirecionais do mercado. Portanto, quando temos ativos descorrelacionados em carteira, temos, digamos assim, uma melhor diversificação, ou seja, estamos, de certa forma, mais imunes a variações abruptas em qualquer uma das direções do mercado, portanto, seja para cima, seja para baixo. E, portanto, a diversificação é sempre muito importante, mas no atual momento do mercado, caracterizado por uma maior volatilidade à medida que nos vamos aproximando do fim do ainda vigente ciclo económico expansionista, a diversificação assume naturalmente uma especial relevância. Como tinha referido, este posicionamento é apenas uma possibilidade, digamos assim, de ação em mercados financeiros e não, obviamente, uma recomendação explícita ou também não é de modo algum a única possibilidade para nos expormos a ativos financeiros no primeiro trimestre de 2019. E é um posicionamento que, uma vez mais, concretiza as nossas visões macroestruturais e principalmente os catalisadores que vemos aqui para o primeiro trimestre. Só mais um pequeno aviso antes de darmos início ao webinar propriamente dito. O posicionamento que vamos aflorar mais à frente é um posicionamento vasto que cobre várias classes de ativos e, portanto, é um posicionamento que seria adequado para uma carteira que tivesse no mínimo 100 mil euros. Naturalmente, nem todos os investidores desejarão investir esse montante e, portanto, os investidores podem, digamos assim, escolher dentro deste nosso posicionamento aquele que para si que fará mais sentido para cada um, tendo em conta os objetivos de investimento e também a tolerância ao risco. Ok? E agora sim, sem mais demoras, vamos dar início ao webinar e vamos utilizar para esse efeito o documento original que aqui vos apresento. Portanto, este webinar tem aqui uma dupla função. Em primeiro lugar, dar a conhecer o nosso posicionamento, a nossa visão macroeconómica já concretizada em ativos financeiros para o primeiro trimestre. Ok, peço desculpa, tenho aqui um participante que refere que não tem som. Peço só aos outros participantes, por favor, se estão a ouvir bem neste momento. Esta referência foi feita agora mesmo às 16h04 e 20 segundos. Por isso é que peço novamente aos restantes participantes. Ok, os restantes participantes dizem que têm som. Eu acredito que... Muito obrigado a todos os participantes que estão aqui já a confirmar. Eu acredito que a limitação que este participante está a ter dever-se-á a um problema intrínseco ao seu computador. Mas pronto, lamento para este participante, mas terei mesmo de continuar, visto que a maioria dos participantes consegue ouvir e sem problemas. Muito bem, dizia aqui então o primeiro objetivo e primordial objetivo deste webinar é dar a conhecer aos nossos clientes o posicionamento multiativo que a equipa Big Research vê como interessante para o primeiro trimestre de 2019 e num segundo objetivo, um objetivo não tão relevante naturalmente, mas também eu diria
que vale a pena ser concretizado é dar a conhecer o próprio documento em si. Este documento de análise multiativo, já agora informo só onde está e onde pode ser subscrito gratuitamente. Portanto, pode ser encontrado aqui em Big Research, Outlook, e aqui sim, análise multiativo. Temos em português e em inglês, Outlook anual, Outlook trimestral. Ok? Por acaso, temos abertos o Outlook anual para 2019 e também a análise multiativo. Portanto, começando agora, sem mais demoras nenhumas, portanto, esta capa acho que identifica bem as nossas visões macro e também faz um bom apanhado do que se passou. Começar aqui pelo título, acho que está bem explícito aqui a nossa visão para o início para o ano 2019, ao contrário de 2017, que foi um ano da tão badalada ou do tão badalado crescimento global sincronizado. Este ano parece-nos ser o inverso. Portanto, vamos continuar sincronizados a nível global, mas neste caso num momento de desaceleração. Naturalmente, dentro das economias desenvolvidas, como sabemos, os Estados Unidos mantêm a liderança. Portanto, existiu durante 2018 claramente um apogeu económico por parte dos Estados Unidos. Para 2019 antecipamos um abrandamento, não uma recessão, obviamente, mas um abrandamento económico, mesmo com a Reserva Federal Norte-Americana a diminuir o seu ritmo de subidas de taxa de juros, ou seja, a assumir um tom menos contracionista, menos agressivo, portanto um tom mais dovish, usando aqui esta expressão inglesa que visa precisamente traduzir o posicionamento dos banqueiros centrais em relação à taxa de juros, que é o seu instrumento principal. Muito bem, num primeiro quadrado vemos aqui que a volatilidade veio para ficar. Lembrar aqui que em 2017, não 18, mas sim 17, a volatilidade atingiu mínimos históricos, enquanto o mercado acionista foi atingindo sucessivos máximos históricos. Em 2018, os máximos históricos voltaram a repetir-se, mas só nos Estados Unidos. Porque a Europa já estava, como sabíamos, numa elevada, não elevada, mas diria uma significativa desaceleração económica, e nessa desaceleração económica em plena desaceleração económica tivemos no fim do ano o culminar do fim do quantitative easing. Ok? Portanto, entramos aqui numa nova fase monetária na União Europeia, especificamente na zona euro, peço desculpa, portanto, na zona euro, que é obviamente a zona que é obviamente o bloco geográfico e económico no qual o Banco Central Europeu tem efeito, tem impacto, tem influência, e portanto o fim do quantitative easing marca o início da normalização monetária. No entanto, achamos que a desaceleração económica europeia, que já se vinha a sentir, a desaceleração económica a nível global e sobretudo também e aqui surge obviamente como uma consequência da desaceleração económica global, os preços, o potencial limitado de apreciação do crudo, depois de, não nos podemos esquecer, depois de uma queda de cerca de 30 e tal % em apenas 2 meses. Portanto o crudo mudou de forma repentina de um rally para um bear market. E como sabemos, o crudo tende a ancorar as expectativas de inflação, o crudo, neste caso, como proxy para a energia, não é? Portanto, a componente energética da inflação é sempre muito preponderante na inflação global, e o crudo é, dentro das várias fontes e matérias-primas energéticas, também a mais relevante, a que tem maior peso. Aliás, como vimos, acabámos o ano com a inflação harmonizada total, a chamada em inglês headline inflation, na zona euro nos 2%, portanto, a corresponder ao mandato único do Banco Central Europeu, e agora já temos a inflação nos 1,6%. Okay? Portanto, é importante ver que com a queda do crudo, a queda do crudo subtraiu cerca de 40 pontos base à inflação. É muito importante ver isto, enquanto a inflação core se manteve em níveis absolutamente contidos ao longo dos últimos anos, nomeadamente com o QE, com o quantitative easing em completo, digamos, no seu expoente máximo. A inflação core é a inflação que expurga o efeito da energia, da alimentação,
do álcool e do tabaco. Do álcool, neste caso, bebidas alcoólicas, naturalmente, e do tabaco. Ok, eu peço desculpa que temos aqui novamente o mesmo participante a pedir que lhe respondamos acerca do som. Se me dão um segundo, eu vou só responder. Agradeço a todos os participantes a paciência para me deixarem aqui responder ao participante que estava a ter dificuldades no som. E pronto, voltando aqui aos principais eventos macro, combinação aqui do ano passado e deste, do ano passado, neste caso 2018 e deste. Portanto, já olhámos aqui para a volatilidade que veio para ficar no mercado de ações e deve ser enfrentada com maior seletividade. Já vamos explicar à frente o que é que significa esta maior seletividade. No campo da zona euro já percebemos também aqui a situação monetária e também macroeconómica. Agora, olhar aqui para aquele que tem sido o tema desde que iniciámos este ano e é também, digamos, o maior propulsor da atual subida nos mercados acionistas desde o início do ano, portanto uma subida ainda jovem, que tem apenas 4, 5 dias, peço desculpa, já tem talvez 6, 7 dias, mas pronto, começou na semana passada e tem estado a ter o seu reflexo nesta semana, portanto, umas tréguas na guerra comercial entre Estados Unidos e China, digamos, o principal fator de risco a assombrar o mercado acionista durante todo o ano de 2018, ou praticamente todo o ano, começou em fevereiro de 2018, e hoje tivemos a conclusão do terceiro dia de negociações. De notar aqui que era suposto haver apenas 2 dias de negociações, houve um terceiro, negociações entre Estados Unidos e China, middle level negotiation, portanto não envolve aqui o presidente Donald Trump nem o presidente Xi Jinping, envolve obviamente oficiais de ambos os governos, mas não com um poder decisório final. Mas, portanto, no entanto, um desenvolvimento importante, favorável aos mercados acionistas e basicamente aquilo que tivemos foi a exteriorização de um tom otimista de progressos nestas negociações. No entanto, foi prometido hoje às 7h30 da manhã, hora portuguesa, um comunicado oficial que, tanto quanto sei, até ao início deste webinar, ainda não tinha sido divulgado. Um comunicado oficial e conjunto de Estados Unidos e China. Ou seja, estarão, obviamente, a preparar digamos assim, um tom que eu antecipo pessoalmente que seja vago, mas julgo que será algo positivo. Antecipando já aqui uma potencial pergunta que esta minha afirmação poderá vir a disputar. Acredito que grande parte destas novidades positivas já estejam incorporadas no preço. Eventualmente aqui um catalisador interessante para o mercado acionista poderá ser uma referência a uma próxima data para rondas. Eu acho que o mercado veria isso ainda com bons olhos e isso poderia, digamos assim, ainda conferir mais um estímulo altista. Pronto. Peço desculpa por ter saído aqui do âmbito deste webinar, só para dar digamos, esta opinião em relação ao mercado acionista no momento atualíssimo. Ok? Olhar agora aqui para um outro grande fator de risco geopolítico, soft, hard Brexit ou no Brexit. Portanto, o risco do Brexit, estas 3 possibilidades continuam em cima da mesa. Como já referimos, o nosso cenário base é de um no Brexit, portanto um cenário em que há um segundo referendo e nesse segundo referendo ganha um voto favorável à permanência na União Europeia. O cenário de hard Brexit parece que é obviamente o mais catastrófico de acordo com todas as previsões já feitas inclusivamente do Banco de Inglaterra. É um cenário ao qual atribuímos uma menor probabilidade e o cenário com probabilidade intermédia será um soft Brexit. Ok? Num cenário de soft Brexit e sobretudo de permanência na União Europeia, antecipamos aqui uma verdadeira recuperação na economia britânica e nos ativos de risco britânicos, na Libra, e uma subida das yields britânicas. Muito bem. O participante que está aqui com dificuldades continua a tentar comunicar connosco. Eu peço desculpa, mas agora vou ter de prosseguir o webinar.
mas depois, obviamente, comunicarei com este participante. No que diz respeito à China, como sabem, a China tem vindo a ser brutalmente afetada, brutalmente não, mas tem sido bastante afetada pelas guerras comerciais. Houve uma clara deterioração do sentimento económico, as importações caíram bastante em virtude também da queda de poder de compra a nível internacional, devido, uma vez mais, à desvalorização da moeda chinesa, do yuan. O que é que o governo, e neste caso o Estado chinês, e neste caso também o Banco Central chinês, cuja independência face ao Estado é, na nossa opinião, ligeiramente questionável, para não dizer pior, basicamente têm vindo a estimular, não só através da via fiscal, mas também estímulos monetários, o mais recente, já em 2018, que foi e que se verificou ontem ou na segunda-feira, já não tenho a certeza em que dia foi, mas creio que terá sido até ontem, foi precisamente um corte nos requisitos de reservas que os bancos devem ter junto do banco, o Banco Central da China, o People's Bank of China, o Banco Popular da China, que no fundo é o nome atribuído na China ao seu Banco Central. Portanto, o que é que isto faz? Isto leva a maior capacidade de concessão de crédito por parte dos bancos chineses, e isso tende naturalmente a estimular, ou o que se assume é que poderá estimular o crescimento através de maior consumo e de maior investimento. Ok, para terminar aqui este primeiro overview macro em relação a economias emergentes, encontramos valor sobretudo na Ásia, muito afetada aqui também por uma questão de contágio da própria China. Não esquecer que a China é sem dúvida o motor das economias emergentes, e a maior parte das economias asiáticas acabam por ser satélites da China. No entanto, tem obviamente a sua própria história, a sua própria economia, as suas próprias questões políticas, e aí é nesse espaço que efetivamente encontramos algum valor e fundamentais macroestruturais mais atrativos. Ok, em relação ao Brasil, que é também, digamos, a eterna promessa da América Latina, não querendo entrar aqui em questões políticas, sabemos que o Brasil tem agora, tomou posse no início deste ano, um presidente de extrema-direita. Não quero entrar de modo algum em questões políticas, quero olhar apenas para um ponto de vista económico, e o Brasil parece estar, o Brasil e o mercado em geral, parece estar demasiado otimista em relação digamos, aos progressos e às reformas que Jair Bolsonaro conseguirá fazer. Lembrar aqui que o Parlamento brasileiro está extremamente fragmentado, tem 21 partidos representados no Parlamento. Exatamente, à data de eleição estavam 32, neste momento estão 21, portanto, quer dizer, houve uma redução significativa, mas mesmo assim consegue-se perceber a fragmentação. O grande problema aqui também, no lado do Brasil, é o crescimento da dívida. Dívida essa cotada sobretudo em moeda, em hard currency, portanto em moeda forte, neste caso em dólares, o próprio real brasileiro a desvalorizar, ou seja, a tornar o pagamento desta dívida cada vez mais caro, e concomitantemente temos aqui uma aceleração negativa, neste caso, do déficit orçamental brasileiro. O déficit orçamental brasileiro estava à volta dos 1,3 negativos, naturalmente, porque estamos a falar de um déficit dos menos 1,3 o déficit primário em 2018. O déficit global, portanto, incluindo já os juros da dívida, está, para termos uma ideia, nos menos 7,2. Portanto, só para termos aqui uma ideia das dificuldades que o Brasil atravessa, e que poderão, de um ponto de vista macroeconómico, e que poderão, por essa via, dificultar aqui algumas reformas do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Olhando agora aqui, depois de sairmos da secção macro desta capa, entramos na secção de classes de ativos, neste overview que estamos agora a percorrer. Nas classes de ativos, o que temos aqui a dizer é, em termos de obrigações soberanas na zona euro, identificamos sobretudo algum potencial na dívida italiana. É um movimento que já foi feito em boa parte no fim do ano.
eu diria que agora ainda poderá haver aqui algum espaço para uma retração da yield, mas, na minha opinião, aqui não muito espaço, para dizer a verdade. A economia italiana, sendo a terceira maior economia da zona euro, continua a ter uma elevada instabilidade governativa, continua a ser uma das economias da zona euro que cresce ao ritmo brando, mais brando de todas as outras, face a todas as outras, e também um elevadíssimo rácio de dívida pública face ao PIB. Neste caso estamos a olhar para o segundo mais elevado da zona euro, portanto acima de Itália só temos a Grécia, e abaixo de Itália temos Portugal. Portanto, aqui as oportunidades na dívida italiana existem pela via de uma sobre-reação do mercado e agora de um apaziguamento do risco político. No entanto, não acreditamos também numa redução muitíssimo material na yield, pelo menos para já. Nos Estados Unidos da América, com uma desaceleração perdão, do ritmo de subida da taxa de juros e também um abrandamento económico, acreditamos que as yields de dívida norte-americana, principalmente no lado mais longo da curva, poderão ter aqui uma retração e por essa via vemos o investimento em treasuries como mais atrativo face a tudo o resto. Portanto, aqui é numa perspectiva de valor relativo e também, obviamente, como ativo de refúgio. Ok? Olhando aqui para a esfera acionista, na Europa temos uma preferência pelo setor defensivo de utilities e cuidados de saúde. Cuidados de saúde não referimos aqui, embora gostemos, não estamos a referir aqui porque já tem uma avaliação menos atrativa, no sentido de já ter uma avaliação mais em linha com o mercado. Utilities está ainda bastante undervalued, e também bastante undervalued temos o setor automóvel e o setor da banca, que tem feito verdadeiros progressos, mas acaba aqui sempre por ser uma faca de dois gumes a banca, porque se por um lado podemos vir a ter uma normalização de política monetária que na nossa opinião será extremamente gradual, mas mesmo assim só o facto da taxa de depósitos do Banco Central Europeu ser elevada de 0,4 pontos percentuais negativos para 0, já a partida estimulará bastante a banca. Por outro lado, temos aqui um catalisador menos positivo para a banca, que é a desaceleração económica na zona euro. No entanto, face às avaliações verdadeiramente deprimidas dos bancos da zona euro, encontramos aqui algum potencial de apreciação. No setor automóvel, também o mesmo racional se aplica no que diz respeito à atratividade, ou seja, à atratividade dos seus fundamentais, mas, por outro lado, temos uma dificuldade, temos aqui também alguns riscos para o setor automóvel, nomeadamente as tensões comerciais. Obviamente que se as tensões comerciais viverem um verdadeiro período de acalmia em 2018, podemos sim ter aqui uma boa recuperação do setor automóvel. O setor automóvel tem ainda um outro fator que lhe é intrínseco, que é a transformação da qual está a ser alvo, não é? Portanto, uma passagem de carros movidos a combustíveis fósseis, nomeadamente a diesel, depois de todos os escândalos que houve com as emissões, para carros elétricos. Ok? Bloco asiático, já tínhamos referido aqui há pouco, encontramos fundamentais relevantes e depois permitam uma expressão, da elevada sangria dos emergentes, mais no fim do ano, diria terceiro trimestre e metade do quarto, uma boa queda dos emergentes. Depois os emergentes começaram a recuperar ligeiramente na segunda metade do último trimestre, mas aqui ainda encontramos algum valor relativo também. Reparem que aqui falamos muito em valor relativo, portanto estamos a comparar com outros ativos. Portanto, quer dizer, num momento em que estamos perto de um fim de ciclo, é sempre difícil estarmos aqui a assumir um posicionamento unidirecional longo em mercado acionista quando a economia global está a desacelerar. Mas, portanto, em valor relativo também ainda gostamos do bloco asiático. Portanto, a volatilidade deverá permanecer relativamente elevada em todas as geografias, algo que já tínhamos aqui debatido e que acredito que seria evidente para todos vós. Muito bem, no que diz respeito a matérias-primas, no caso do crudo temos um mercado com excesso de oferta, e esse excesso de oferta, que se traduz depois também em acumulação de inventários, foi obviamente exponenciado
pela desaceleração e pelos receios, aliás, dos investidores em relação a uma desaceleração económica global. E isso limita, obviamente, gerou em primeiro lugar uma queda abrupta no crudo e limita agora o seu potencial de apreciação. Por outro lado, o ouro, ao contrário da maior parte do ano de 2018, antecipamos que o ouro tenha um ano relativamente bom em 2019, sendo que já fez uma grande parte da corrida que antevíamos para o ouro, é importante dizer isso. Mas porque, uma vez mais, arrefecimento da economia, portanto o ouro aqui a funcionar como ativo refúgio, permanência de volatilidade de uma outra via, um outro catalisador positivo, abrandamento das taxas de juros também, portanto aqui a reduzir o custo de oportunidade do ouro, não esquecer que o ouro é um ativo que não tem rendimento, não tem yield, e portanto são estes os essenciais catalisadores para o ouro. Também um aumento aqui da procura de ouro por parte de bancos centrais e por parte de ETFs que são suportados por ouro físico. Muito bem. Ok, aqui uma questão muito interessante em relação às medidas da OPEC, se poderão contribuir para uma recuperação. A nossa visão é que sim, mas que essa recuperação será temporária. Pronto, eu agora, a partir deste momento, irei responder apenas às perguntas, se não me levarem a mal, no fim do webinar, para conseguirmos apresentar tudo o que temos aqui programado, mas aproveito já para responder que sim, e porque também à frente iríamos abordar esse tema. Muito bem. Por último, mas não menos importante, divisas. Portanto, o fim do quantitative easing do Banco Central Europeu e, por outro lado, a desaceleração económica nos Estados Unidos, com o consequente também abrandamento do sentimento económico, deverão permitir uma modesta recuperação do euro, que efetivamente já estamos a ver hoje. Não sei se acompanham a nossa análise semanal de mercados. Ontem, efetivamente, esperávamos uma quebra de uma resistência importante no euro. Essa quebra foi feita hoje. Estamos a falar de 1,1485 que foram quebrados. Antes de entrar neste webinar, o ouro estava a 1,1530. Pronto, portanto, aqui tem já, obviamente, estamos a falar de um movimento de curtíssimo prazo. A nossa visão aqui é mais anual e também aqui para este trimestre. Portanto, em ambos os casos, ou melhor, nos três casos, melhor dizendo, estamos aqui com consistência. Exatamente, portanto, estamos aqui com consistência. No caso do Brexit, portanto, estamos a olhar para um cenário essencialmente binário, sendo que uma das opções depois também tem uma bifurcação, mas portanto seria um cenário binário para a Libra, portanto um movimento muito expressivo em alta ou um movimento muito expressivo em baixa. Em baixa seria obviamente um cenário de hard Brexit, portanto aí sim esperamos uma queda abrupta da Libra, e ao contrário de outras casas de investimento, prevemos que mesmo assim o Banco de Inglaterra suba taxas de juros, mesmo assim, neste caso, num cenário de hard Brexit que será destrutivo, permita uma expressão, para a economia britânica. Mesmo assim, acreditamos numa subida de taxas de juros num primeiro momento, como o próprio Banco de Inglaterra já afirmou, quer dizer, há várias casas que não acreditam nisso, nós acreditamos. E esta subida seria obviamente para segurar a Libra e depois talvez descidas para no fundo tentar não asfixiar a economia. Portanto, obviamente, um cenário de hard Brexit produzirá uma uma política monetária bastante errática, na nossa opinião. Por outro lado, num cenário de soft Brexit e uma vez mais, sobretudo, num cenário de permanência na União Europeia, estamos a olhar aqui para uma recuperação significativa da Libra. Ok? Mapa de alocação por ativo, acredito que seja, digamos, o ex-libris, se me permite a expressão deste webinar. Vamos falar sobre este mapa um bocadinho mais à frente, seguir aqui uma outra ordem que faz sentido num contexto de apresentação. Portanto, começámos aqui por este overview e neste overview acabámos já por cobrir grande parte deste enquadramento macro, mas só aqui para aflorar. Portanto, aqui temos uma desaceleração prevista para 2019, no caso dos Estados Unidos da América. Repare-se aqui nos vários agregados macro, principais agregados a contribuir para o PIB, portanto, e antecipamos aqui uma redução do PIB, como já tínhamos vindo a referir. Os indicadores mais leading não exibem, digamos assim, uma tendência descendente abrupta de recessão, no entanto, mostram já algum abrandamento. Ok? E portanto aqui o fator-chave
nos Estados Unidos será a política monetária, se a Reserva Federal vai efetivamente abrandar o ritmo de taxas de juros ou não, como tem vindo a sinalizar perdão, nas últimas aparições públicas feitas por Jerome Powell. Ok? Passando aqui para a Europa, um gráfico, uma coisa que temos particularmente interessante era aquilo que discutíamos há pouco da inflação na zona euro. Poderão reparar que a maior parte destes gráficos está também presente no nosso Outlook. Como disse, basicamente este documento visa concretizar as nossas visões macro. Ok? Eu estou aqui a percorrê-las precisamente para todos os participantes terem a oportunidade de as conhecer, caso não tenham ainda lido o nosso Outlook e não tenham assistido ao nosso webinar sobre o Outlook. Mas rapidamente aqui, o diferencial entre a inflação energética e a inflação core em máximos de 2011. Esteve em máximos de 2011, depois da queda do crudo. O diferencial naturalmente comprimiu, mas achamos que essa compressão também puxará esta linha azul, que é a inflação harmonizada, o índice de preços consumidor harmonizado, abaixo dos 2%, o que limita e muito a capacidade de normalização da política monetária do Banco Central Europeu, independentemente de quem for o sucessor de Draghi, que sairá no dia 31 de outubro de 2019. Muito bem, portanto, antevemos aqui apenas uma subida da taxa de juros, da DIPO pelo menos, e talvez da REFI. Portanto, DIPO é a taxa de depósitos, REFI é a taxa de refinanciamento em mercado interbancário no último trimestre do ano. Ok, no que diz respeito à China, como referi há pouco, estamos a olhar para uma nova ronda de estímulos fiscais e monetários. Se tivermos também um apaziguamento das tensões comerciais, da guerra comercial com os Estados Unidos, aí sim antevemos uma boa ou um bom potencial de recuperação para a China. Naturalmente, o Yuan e o mercado acionista chinês deverão acompanhar essa recuperação. E é um bocadinho esta a história da China. No caso do crudo, como também referi há pouco, temos aqui uma situação de excesso de oferta, uma situação de desaceleração, mas, e como um participante há pouco disse na sua intervenção, e muito bem, se o corte de produção por parte da OPEP+, portanto a OPEP e os seus aliados encabeçados pela Rússia, pode ou não dar aqui um estímulo altista. Sim, a nossa opinião é que sim, já era, antes de vermos o crudo recuperar cerca de 10, 12%, que é algo que tem vindo a recuperar incessantemente. Aliás, temos assistido a uma boa recuperação do crudo nos últimos 3, 4 dias de negociação. Ainda hoje, antes de iniciar este webinar, estava a subir, se não estou em erro, cerca de 2,7%, e acreditamos que sim, há aqui alguns fatores a confluir para um impulso altista para o crudo neste primeiro trimestre. Portanto, em primeiro lugar, este corte de produção por parte da OPEP+, a sobrevenda técnica em que está e uma melhoria do sentimento económico em virtude, principalmente, da situação entre a China e os Estados Unidos, que parece estar a progredir favoravelmente no que diz respeito ao alcance de um acordo comercial. Ok? Continuando agora a entrar aqui nas nossas visões-chave, que depois nos levarão ao mapa da alocação por ativo. Ok? Visões-chave, portanto, ou seja, aqui estamos a concretizar as nossas principais visões macro em posicionamento de ativos. Portanto, nos Estados Unidos da América, aqui num âmbito de estilos de investimento, favorecemos uma rotação da estratégia Momentum, que é uma estratégia de trend following, como sabem, basicamente comprar as ações com que têm tido melhor performance e vender as que têm tido pior performance, para uma estratégia de qualidade. Portanto, é aqui um estilo de investimento que tem em conta o posicionamento de mercado de uma empresa, o modelo de negócio dessa própria empresa, a evolução das receitas e, sobretudo, dos seus resultados. Portanto, garantir que há aqui uma consistência nesta evolução. Tem também em conta um fator mais qualitativo, mas extremamente importante na vida de qualquer empresa, que é o corporate governance e no fundo, a visão da gestão, quando digo gestão, digo da equipa de gestão, naturalmente.
a robustez do balanço dessa própria empresa, se é uma empresa que não está excessivamente endividada, se é uma empresa, digamos, com rácios de liquidez e de solvência a níveis saudáveis, e também a avaliação da própria empresa, ou seja, se está, digamos assim, a desconto ou não face ao mercado. Ok, portanto, a nossa ideia aqui é uma rotação de momentum para quality. Temos ETFs para quality, há um índice de quality também que já vamos apresentar de seguida, e os ETFs depois poderão encontrar por vós e com recurso aos vossos financial advisors e também, obviamente, o apoio do BIG, os ETFs que replicam o índice que vamos apresentar daqui a bocado. Aqui, Itália, portanto, temos aqui uma mitigação parcial, mas já bastante significativa dos riscos políticos. E, portanto, aqui um aumento de valor para a dívida italiana. Relembrar apenas que uma boa parte da queda das yields já foi feita no fim de 2018, no último mês de 2018. No Japão, o Japão será neste momento o único país desenvolvido com uma política monetária ultra expansionista, não convencional, em full power, permite em total poder, digamos assim. Obviamente o Reino Unido também tem ainda um programa de quantitative easing em vigor, mas o Reino Unido está agora com uma situação económica e consequentemente monetária muito confusa, muito, digamos, assombrada por toda a incerteza do Brexit, que não esqueça que o Brexit tem um cariz sobretudo político, e portanto a imprevisibilidade é muito maior do que se tivesse um cariz unicamente económico. E portanto, neste contexto, acreditamos que haverá alguma pressão sobre o iene japonês no primeiro trimestre, entenda-se. O iene, como sabemos, é um dos ativos de refúgio por excelência, e acreditamos que tem, ao longo do ano, potencial para apreciar ou ficar, pelo menos, nos valores em que está. Portanto, não acreditamos numa enorme desvalorização do iene até ao fim do ano. No entanto, no primeiro trimestre, para o qual também temos uma visão mais positiva para o mercado acionista, acreditamos sim que o iene poderá retrair ligeiramente. Ok? Com esta retração ligeira do iene, também vemos aqui algum potencial para o Nikkei 225. O índice das 225 maiores empresas do Japão, como sabem, com um pendor verdadeiramente exportador, e portanto beneficiam quando a moeda japonesa retrai, portanto desvaloriza face às outras moedas mundiais, nomeadamente as principais. E também aqui a própria realidade das empresas do Nikkei 225, com uma verdadeira melhoria de um ponto de vista de performance e de balanço. Estou aqui só a entrar no nosso Outlook para vos mostrar um gráfico que considero ser bastante interessante. Aqui está, Japão. Exatamente. Portanto, aqui, de um ponto de vista de rentabilidade, traduzido pelo rácio ROI, Return on Equity, e também margem operacional, portanto, performance operacional a subir. Temos aqui uma clara melhoria, principalmente face a 2009, mas isso também é natural, porque foi o período da crise, mas desde então também viemos aqui a assistir a uma melhoria. Ok? E por esta via e pela via cambial, encontramos ainda também algum potencial para Nikkei 225, no ano 2019. Ok? No bloco asiático, como já tínhamos referido, devido à robustez macro-fundamental das economias asiáticas, que estiveram aqui debaixo de fogo a quando da crise de alguns emergentes, e que depois contagiou outros emergentes, ainda que não se tenha estendido de forma absolutamente evidente e significativa ao complexo desenvolvido. Encontramos aqui possibilidade de ações emergentes do bloco asiático recuperarem em termos relativos este ano. Entramos então assim no nosso mapa de alocação por ativo. Portanto, aqui uma outra componente deste documento.
Ok, portanto, este mapa, como podem compreender, está dividido em classes de ativos. Volto a referir, estamos aqui num contexto multiativo, num contexto de diversificação, num contexto de uma carteira pouco sensível a flutuações fortes em mercado acionista, pelo menos assim devia ser. Portanto, isto pode ser comparado a fundos mutualistas multiativos, eventualmente a alguns hedge funds, mas numa perspectiva sempre mais conservadora. E, portanto, temos aqui o nosso mapa com upgrades e downgrades face ao quarto trimestre de 2018. Ok, na Europa temos uma preferência por value, portanto aqui este é, digamos assim, a forma seletiva que usamos para encarar a volatilidade no mercado acionista europeu. Portanto, olhamos para ações value, portanto ações, acredito que a maior parte de vós conhecerá o estilo de investimento value, mas basicamente o que procuramos aqui é empresas fundamentalmente robustas, portanto com fundamentais robustos e a desconto face precisamente a esse seu valor intrínseco. Portanto, empresas que às vezes não têm a maior, permitam-me aqui a expressão, não têm o maior sex appeal de um ponto de vista de crescimento, portanto não são tão atrativas de um ponto de vista de crescimento. No entanto, são histórias, digamos assim, de empresas já com um nível de maturidade avançado, com receitas estáveis, com lucros em crescimento, mas não um crescimento, digamos, duplo dígito. Portanto, é um crescimento sustentado e consistente devido principalmente a melhorias de eficiência. São aquelas empresas que conhecemos como, em inglês, blue chips. E também, obviamente, pagadoras de um bom dividendo esse também sustentável, ou seja, coberto pelos próprios lucros. Ok? Dentro da Europa, depois também, o FTSE/MIB atualmente não é, digamos assim, um índice do qual gostemos. Gostamos sim de utilities, porque também não antecipamos, que apesar de serem muito endividadas, são um setor bastante defensivo e não antecipamos já uma subida forte das taxas de juros. Ao invés disso, antecipamos mesmo uma subida bastante gradual. Gostamos também de banca, pelas razões que há pouco expliquei, portanto, avaliações bastante atrativas e subidas de taxa de juros, mesmo não sendo uma subida de taxa de juros muito significativa, vamos ter, ou antecipamos pelo menos um aumento das yields de dívida soberana, que já deverá ajudar, obviamente, os bancos pela via de fim do quantitative easing. Indústria automóvel, pelas razões que também há pouco explicámos, setor que ainda que tenha um cariz ciclo, foi extremamente penalizado pela transformação de que está a ser alvo e também pelas tensões comerciais. Um alívio deste último tema poderá conferir algum upside ao setor automóvel, que também é bastante exportador, e portanto uma recuperação no primeiro trimestre e eventualmente até primeiro semestre, uma recuperação económica poderá também conferir algum potencial ao setor automóvel, isto sempre num contexto trimestral. E o setor de mídia também é um outro setor do qual não gostamos particularmente. No Reino Unido estamos para já sem exposição também, no entanto, para o fim do ano, depois dissipada a incerteza de Brexit, que caso haja um segundo referendo, deverá demorar cerca de 24 semanas, na melhor das hipóteses, desde o momento da sua convocação até o momento da sua realização. Portanto, estaríamos a olhar aqui para meados do ano, eventualmente entrada no terceiro trimestre. Caso aí ganhe a permanência na União Europeia, aí sim vemos um forte potencial no Reino Unido e no FTSE Small Cap, portanto FTSE 250. Ok? As ações mais ligadas à economia britânica. Ok, continuando aqui, Japão, Nikkei 225, como referimos, vemos aqui algum potencial, nomeadamente se for cotado em ienes. Ok, overweight, como temos aqui. Aqui também, aqui seria mais slight overweight, diria. Mas aqui também nos Estados Unidos, o índice de quality, que também já referi há bocado e já explicámos. Mercados emergentes também Ásia, à exceção de Japão, porque já está aqui, obviamente, em moeda local. Algo que peço desculpa não ter explicado ainda, portanto, estes portfólios, esta alocação é multiativo, mas mesmo assim tem perfis. Portanto, é um perfil moderado, é um perfil base, e um perfil mais conservador ao qual chamamos defensivo, e um perfil mais dinâmico ao qual atribuímos o nome dinâmico.
um perfil mais agressivo ao qual atribuímos o nome dinâmico, assim aqui é. E, portanto, as alocações variam em função disso mesmo, e aqui podem ver, portanto, a soma dessas alocações. Ok, do ponto de vista de obrigações soberanas, estamos verdadeiramente underway em obrigações alemãs, portanto antecipamos aqui uma subida das yields alemãs. É verdade que temos vindo a antecipar uma subida significativa já há alguns trimestres atrás e temos estado errados. Agora, com o fim do quantitative easing, acreditamos que finalmente esta ideia se poderá materializar, e isso obviamente confere um estímulo altista ao euro. Em Itália, portanto, vemos ainda, portanto, estamos de overweight para slight overweight, portanto, aqui estamos ainda positivos, mas não tanto, porque uma parte da corrida já foi feita. Ok, depois também aqui no Reino Unido, achamos que podemos começar a construir uma posição, ou melhor dizendo, peço desculpa, aqui no Reino Unido, num primeiro trimestre, assim aqui achamos que é interessante ter aqui Reino Unido como edge, portanto, no fundo, como ativo de refúgio perante a incerteza que ainda se vai viver, ou que ainda perspectivamos para este trimestre. Não esquecer que temos já, na próxima terça-feira, dia 15, a votação parlamentar em relação ao Brexit Deal alcançado por Theresa May e a União Europeia. E depois, pronto, nosso cenário base é que o Brexit Deal seja rejeitado pelo Parlamento. E depois em 29 de março de 2019 teremos, se tudo se mantiver como esperado e de acordo com o prazo estipulado no Tratado de Lisboa, no artigo 50 do Tratado de Lisboa, teremos de facto a saída do Reino Unido da União Europeia. Isto naturalmente caso essa saída se venha a confirmar e não haja até lá um segundo referendo que deverá naturalmente requerer a aprovação de extensão deste prazo por parte da União Europeia, que achamos que não irá ser difícil. Ok, aqui se calhar avançar mais rapidamente para coisas mais relevantes, portanto aqui com um slight overweight em curta duração, em obrigações soberanas de curta duração, ligadas também ao facto de já não anteciparmos uma subida significativa nas taxas de juros. E passando aqui para as obrigações corporativas, especialmente evitar neste trimestre, evitar obrigações high yield, portanto aqui num campo um campo mais especulativo, e aqui há alguma exposição a obrigações convertíveis, portanto obrigações que combinam um limite de downside característico das obrigações. Portanto, é um instrumento é um instrumento híbrido com uma parte de obrigações e uma parte de ações. Portanto, beneficiam das subidas das ações, ou de parte das subidas das ações, e têm, digamos, a menor volatilidade intrínseca a uma obrigação. Ok, aqui seriam as posições cambiais, e aqui, entrando em matérias-primas, também não quero ir exaustivamente percorrer todo este mapa. Poderão depois fazê-lo por voz e naturalmente enviar as dúvidas que tiverem para o apoio. Aqui começar a construir aqui uma posição em ouro, uma posição em ouro, mas não tanto neste primeiro trimestre, pelas razões que há bocado vos explicávamos, que é um trimestre para o qual ainda temos uma visão relativamente positiva. Portanto, acreditamos que o mercado acionista se deteriorará mais nos próximos trimestres do ano, não neste primeiro. Em petróleo também uma visão relativamente otimista para este primeiro trimestre, e em matérias-primas estamos verdadeiramente neutros. Ok, aqui só para ter uma ideia da performance deste documento e deste posicionamento que temos vindo a sugerir já desde o segundo trimestre de 2018. Basicamente, com os mercados a cair, foi difícil não termos uma performance negativa, e efetivamente tivemos uma performance negativa no fim de 2018, mas repare-se que tivemos aqui períodos bastante positivos. É, no entanto, importante perceber a comparação desta performance com o benchmark. Portanto, superámos aqui o benchmark. O benchmark é um agregado de vários fundos que aqui estão em baixo, poderão vê-los depois, fundos esses que considerávamos que poderiam ter um perfil semelhante ao de cada portfólio que aqui apresentamos.
Portanto, superamos sempre o benchmark numa perspectiva conservadora. Superamos também praticamente sempre o benchmark numa perspectiva moderada, portanto, que o nosso cenário base, e o mesmo não acontece numa perspectiva agressiva. Numa perspectiva agressiva estamos claramente pior e temos estado claramente pior que o benchmark para os fundos multiativos mais agressivos. Ok? Este é até este último ponto que é todo este documento de análise multiativo. O documento de análise multiativo acaba com análise em destaque com as quais verdadeiramente não vos quero maçar. Brexit já será do vosso conhecimento. Temos elaborado bastante acerca do Brexit em análises semanais de mercado, do nosso outlook, naturalmente, neste texto que aqui vem, que depois também serviu de base para um artigo da nossa autoria, por acaso, neste caso especificamente escrito por mim, que saiu no jornal Vida Económica. E também, e portanto não vos vou amassar mais com o Brexit, vou só abordar aqui rapidamente este screener que serviu de base para a nossa seleção dentro do mercado acionista europeu. Portanto, aqui olhamos sobretudo para uma perspectiva de dividend yield, perfil defensivo e múltiplos atrativos. Ok, dividend yield muito atrativo em utility, 5.2, e também múltiplos a desconto face ao mercado, aqui nomeadamente numa lógica de price to earnings, também a sofrerem aqui quedas durante o ano passado. Este year to date seria ainda no ano passado, como podem imaginar. Setor automóvel, uma vez mais, múltiplos atrativos. Dividend yield não é má, não é das melhores, mas não é má, 4.1%, quedas fortíssimas. Portanto, aqui a assumir aqui um rebound no primeiro trimestre. Banca, a mesma coisa, múltiplos bastante atrativos, recuperação nos rácios de capital, que aqui não está, mas eu posso dizer-vos e peço-vos que acreditem que efetivamente houve de facto essa recuperação na banca, limpeza de balanço e melhoria do rácio de capital. E também quedas fortíssimas. Não esquecer aqui o crescimento dos lucros do lado da banca. É verdade, também vem de uma base... Perdão, isto é o crescimento do cash flow, mas também houve um crescimento relativamente expressivo nos lucros e também dividend yield atrativa. Ok? Por último, mas não menos importante, tendo em conta a nacionalidade da maior parte de nós e também a residência da maior parte de nós, Portugal. Aqui em Portugal tínhamos aqui, não vou cingir muito ao que está aqui escrito, vou-vos passar aqui, digamos, uma mensagem rápida que visa, no fundo, fazer um snapshot das principais vertentes macro que participaram na forte recuperação da economia portuguesa desde 2012, com recurso aqui também ao nosso outlook. Podem ver aqui entre os slides 31 e 37 a nossa análise a Portugal. Portanto, essencialmente, tivemos um equilíbrio do saldo de conta corrente por uma dupla via, aumento de exportações e diminuição das importações. Esta diminuição das importações, em boa parte, foi infligida à população portuguesa, pela via, obviamente, como sabem, da austeridade, e, portanto, menos rendimento disponível, menos rendimento disponível para consumo, menos consumo e, portanto, menos importação por essa via. Atualmente temos um cenário mais indefinido, na medida em que o saldo comercial, o balanço corrente, tem vindo já a abrandar, portanto, por uma razão inversa, portanto, uma diminuição das exportações e um aumento das importações. Portanto, o cenário aqui indefinido no que diz respeito a esta procura externa. Procura interna, obviamente, também muito relevante, com o consumo aqui a resistir. Portanto, veja-se bem que era nos períodos de crise, veja-se bem esta flutuação. Eu acho particularmente relevante, quer de um ponto de vista de ser positivo ou negativo, quer também do ponto de vista de volatilidade. Numa altura de crise, aqui verdadeiramente voláteis estas variáveis, numa altura de recuperação, as variáveis já aqui com evoluções mais constantes, mais consistentes, mais coerentes também.
Portanto, atualmente, como disse, o saldo de conta corrente tem uma situação mais incerta. Interessante também ver aqui foi a desalavancagem, quase transversal a todos os setores da economia, principalmente no setor não financeiro, nas empresas não financeiras, principalmente nas maiores, naturalmente, também nas famílias, como vimos. O setor financeiro também, obviamente, a fazer uma considerável desalavancagem, uma limpeza de balanço, uma melhoria de rácios de capital, aqui digamos assim, em linha com a situação bancária europeia em geral, e também, ou melhor, e por outro lado, aqui tivemos foi a dívida pública efetivamente não retraiu assim tanto. Como podem ver, é aqui esta linha que se manteve praticamente constante de um ponto de vista nominal até terá aumentado ligeiramente, de um ponto de vista percentual face ao PIB, sim, teve uma redução, mas é uma redução que surge principalmente pelo aumento do PIB, portanto pelo crescimento sentido na Europa, sentido em Portugal, em linha também obviamente com a Europa, e também é, digamos assim, se olharmos para aquilo que ficou por fazer, melhor dizendo, estamos a falar se calhar de reformas mais sérias do lado da despesa orçamental. Portanto, tivemos uma redução do déficit, na realidade o saldo orçamental primário é agora superavitário em percentagem do PIB, mas isto uma vez mais deveu-se em boa parte ao crescimento da economia. Aqui, por último, em 2020, também aqui de um ponto de vista de necessidades de financiamento e repagamento de dívida, pagámos já tudo ao Fundo Monetário Internacional, que era, digamos assim, o empréstimo mais caro que tínhamos, portanto a taxa de juros mais elevada que estávamos a pagar nos vários empréstimos feitos pela República Portuguesa, contraídos pela República Portuguesa.